Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miquel Alves, em que vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando o seu joinha, compartilhando com o maior número de pessoas para que o nosso canal possa sempre estar avançando. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo aqui, a nossa série aqui de exposições falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na nossa série. E hoje nós iremos falar sobre o Evangelho todo para o homem completo. O Evangelho todo para o homem completo. E nós estamos hoje também, iremos concluir essa primeira parte aí, introdutória da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que compreende do capítulo 1, versos 1 a 7, aquela primeira parte mais introdutória, e a segunda parte que vai do capítulo 1, verso 8 a 15. Então, iremos meditar hoje nos versos 14 e 15, completando essa sessão da nossa exposição. E você que não acompanhou nenhuma de nossas mensagens aqui, eu quero incentivar você a acessar o meu canal no YouTube, Miquel Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva ou na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor. Então, vá lá e maratone lá todas essas mensagens que têm sido aqui edificantes para o nosso crescimento espiritual. Mas vamos antes ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida dando aqui seguimento à nossa série de mensagens. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados,
doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus com o tema de hoje, o Evangelho todo para o homem completo. O Evangelho todo para o homem completo. Eu quero então ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 1. Texto de Romanos, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para que também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Muito bem, então, nós estamos seguindo aqui uma linha de raciocínio, você que tem aí me acompanhado na nossa exposição, e Paulo aqui nessa segunda sessão de sua introdução, que começa aí no capítulo 1, verso 8, ele já deu graças a Deus por Jesus Cristo, aos crentes que estão em Roma. Ele já expressou, ele já fez aí uma oração, ou falou da sua vida de oração para esses crentes. Falou para nós um pouco sobre a soberania divina na hora de tomar decisões. Ele já falou sobre a reciprocidade, né? A questão de comunicar dons espirituais, de ser consolado, ser edificado na fé. Já falou sobre uma vida com propósitos, que nós temos aí no verso 13, capítulo 1, verso 13, e agora ele nos fala sobre o Evangelho todo para o homem completo. O Evangelho todo para o homem completo. E existe uma frase, ou existe uma citação muito famosa de Martin Luther King Jr., pastor batista, líder do movimento civil nos Estados Unidos. Ele dizia algo muito impactante e dizia algo que tornou-se a sua frase célebre, e talvez seja por ela que muitas pessoas o conheçam, em que ele diz: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu sonho que um dia meus 4 filhos pequenos viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King, que veio acabar a morrer no meio dessa sua luta, no meio desse seu sonho. E que de fato, de certo modo, foi realizado. A liberdade, a segregação que havia entre negros e brancos nos Estados Unidos se acabou, os direitos dos negros foram conquistados. Embora o racismo como um todo ainda seja muito predominante na América, como no Brasil e em muitos lugares do mundo, por uma questão histórica e cultural. Mas esse sonho de Martin Luther King nos faz refletir nos dias de hoje, sobretudo nas palavras do apóstolo Paulo, aqui em Romanos 1, verso 14 e 15, quando ele nos apresenta um evangelho a ser apresentado, a ser divulgado, a ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque quando ele diz aqui, tanto a gregos, e aí ele está falando de um povo mais intelectualizado, ele está falando de um povo da classe alta, ele está falando de gente poderosa que estava no Império Romano. Mas quando ele fala de bárbaros, ele fala daqueles que não eram, de certo modo, considerados
até mesmo cidadãos dentro do Império Romano. Você lembra que nós falamos aqui que mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos dentro do Império Romano. Mas quando Paulo aqui fala, ele inclui, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, ele inclui tanto os poderosos como os considerados classe baixa dentro do Império Romano. Ainda ele usa outras duas importantes palavras quando ele fala sábios como ignorantes. Em outras palavras, não me interessa se é alfabetizado ou é analfabeto. Não me interessa se é branco ou se é negro. Não me interessa se é pobre ou se é rico. Não me interessa se é da zona sul ou da zona leste. Me interessa saber que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é pregado ao homem todo. O Evangelho, ele é pregado a toda a criatura. Seja na Ásia, seja na Europa, seja na América, seja na Oceania, seja na Ásia, seja onde for, o Evangelho deve ser anunciado, tem que ser anunciado. É um evangelho sem classes, é um evangelho sem bandeiras. O evangelho não está preocupado se você é de direita ou de esquerda. O evangelho não está preocupado se você defende Bolsonaro ou Lula. O evangelho não está preocupado se você é do Brasil ou dos Estados Unidos. O evangelho é pregado a toda criatura no planeta Terra. A todos, sem distinção. Nós não pertencemos a um evangelho partidarista, um evangelho das minorias, um evangelho a uma classe apenas. O evangelho é para todos. Para todos. Em todos os lugares. Em todo o tempo. O evangelho deve ser anunciado. Infelizmente nós vivemos uma contradição disso nos últimos dias. Em que as pessoas estão sedimentando esse evangelho. Estão desejando pregar esse evangelho a uma certa classe social. Se nós pensarmos no Brasil de alguns anos atrás, vamos pensar no Brasil de 20, 25, 30 anos atrás, em que, por exemplo, o número de evangélicos no Brasil não era tão grande como o é nesses últimos dias. Muitas pessoas, até mesmo o evangelho, quando era retratado nas novelas, nos filmes brasileiros, sempre, e até ainda hoje, são retratados como os ignorantes. São retratados como os fanáticos. São retratados como os loucos. É um povo como se estivesse à parte da sociedade. Hoje a briga ficou mais intensa, porque hoje os evangélicos ocupam quase todas as áreas do nosso país. Seja no mundo empresarial, na política, na educação, em todos os segmentos, os evangélicos hoje atuam. Por exemplo, há poucos dias nós vimos aí que um evangélico foi nomeado a ministro do Supremo, que causou e está causando um grande estardalhaço, porque existe um preconceito. Existe toda uma narrativa construída contra os evangélicos. Porque como ainda ouvi um analista político falando sobre o assunto, dizendo que não, daqui a pouco o Brasil vai se tornar uma nação teocrática dos evangélicos. Por conta hoje da quantidade inúmera de evangélicos em várias áreas do poder da nossa nação. Porque existe um preconceito, existe uma limitação. Se for um ateu, se for um católico, se for um abortista, se for qualquer outra pessoa, ninguém fala nada. Não interessa. Agora, se for um evangélico, é um problema sério. O evangélico é o problema. Quer dizer, existe um preconceito em relação a isso. Porque parte do pressuposto que não, o evangélico é um povo, né, sei lá, é um povo esquisito. E aí há um ponto interessante aqui, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela não está preocupada com as classes. Ela está preocupada com nada disso. O Evangelho, onde ele entra, ele tem poder sobrenatural. Então, quando o Evangelho entra, se é político, se é poderoso, o Evangelho conquistou aquela pessoa, acabou. A pessoa vai continuar sendo cristão, mas agora político.
Se a pessoa é um empresário poderoso, dono de grandes empresas, ele foi alcançado pelo evangelho, ele vai continuar sendo empresário, porém agora ele vai ser cristão. O evangelho não está preocupado com a classe social, se você é intelectual ou se você não é intelectual. O evangelho, onde o evangelho entra, ele vai fazer mudanças, ele vai causar impactos. É isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Essa é a mensagem do evangelho, esse é o alcance da mensagem do evangelho. É um evangelho para todos. Mas não para por aí, porque ele também fala o quê? E assim como está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ele está dizendo o seguinte: eu estou preparado para pregar o evangelho na capital do império. O lugar onde existia o maior número de pessoas de todas as partes do mundo naquela época era onde? Era Roma. Havia só naqueles dias do apóstolo Paulo cerca de 1 milhão e meio de pessoas na capital do império. Eram muitas pessoas vindas de todas as partes do mundo. E Paulo ele era estratégico. Se você pensar, por exemplo, onde ele havia plantado igrejas até aquele momento da história, ele plantou igrejas em lugares estratégicos, porque Paulo era inteligente. Ele plantou em Corinto, onde ficava próximo de um porto. Éfeso, capital da Ásia. Tessalônica, capital da Macedônia. Ele era inteligente. Ele plantava igrejas em lugares específicos. Por exemplo, Filipos era uma colônia romana. Ele era alguém que estava preocupado em pregar o evangelho, em plantar igrejas, em fazer missões, aonde seria estratégico para que o maior número de pessoas fossem alcançadas. Às vezes eu fico percebendo, e aqui, nota de rodapé, crítica a muitos cristãos que nos ouvem, porque nós muitas vezes nos limitamos ao lugar de pregar o evangelho. Existem pessoas que pensaram o seguinte: não, pregar o evangelho é na rua. Vamos lá na rua, prega o evangelho. E tem muito pregador de rua que adotou esse método e glória a Deus por isso, estão lá na rua. Existem outros que estão na internet, glória a Deus por isso, estão na internet pregando o evangelho. Existem outros que estão na rádio, outros estão na televisão, outros estão dentro da igreja, outros estão fazendo culto ar livre, outros estão fazendo trabalho nas universidades e tantos outros lugares. Mas existem pessoas que canonizaram o lugar de pregar o evangelho também. Não, irmãos, aonde ainda tem um texto que o apóstolo Paulo diz que pregar o evangelho é o quê? Em tempo e fora de tempo. Nós temos que usar todos os meios de comunicação possíveis para levar a preciosa semente, para pregar o evangelho. Deus ele pode salvar pessoas por meio da pregação do evangelho num programa de rádio como esse. Deus pode salvar pessoas, alguém lá na praça falando do amor de Jesus, ou na universidade realizando trabalhos voltados à juventude, tantas outras coisas. O que nós não podemos fazer é parar de pregar o evangelho e usar todas as ferramentas possíveis para fazer isso, porque o evangelho precisa ser pregado e pregado todo dia. Essa é a melhor e mais importante notícia da história da humanidade. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia e breve voltará. Essa é a mensagem mais importante a ser anunciada. E nós precisamos pregar o evangelho todo dia, todo momento, em todos os meios, todos os recursos, todas as formas. Precisamos levar o evangelho. Existem pessoas que não querem pregar o evangelho porque já não creem que o evangelho é poderoso. Ainda na continuação, nós vamos ver isso mais pra frente, quando Paulo vai dizer que o evangelho é o que? É poder de Deus, é dínamos, é dinamite. É essa dinamite que quebra os corações mais duros. É o evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava pronto para ir para a capital do império. Pronto de fazer Roma o seu quartel-general. Para ir além, ir para a Espanha, continuar pregando o evangelho. Essa é a mensagem mais importante. O evangelho, Jesus, a salvação, a remissão dos nossos pecados. Mas eu quero aqui destacar 3 pontos antes de concluir. Primeiro, nós observamos a dívida do apóstolo Paulo. A dívida do apóstolo Paulo, ele diz: eu sou devedor. Devedor a quê? Devedor quanto à pregação do evangelho.
Existem muitas pessoas que estão em débito. Estão em débito quanto à pregação do evangelho. Algum tempo atrás eu fiquei muito surpreso com uma moça, eu tenho amizade, que é convertida há uns 15 anos, quase 20 anos. Veio de fora, não nasceu, não foi criada no meio cristão, não pertence, como nós dizemos, os evangélicos, do berço evangélico, não nasceu no berço cristão, não teve contato com a mensagem do evangelho desde cedo, se converteu posteriormente. E essa pessoa tem amizades com pessoas não crentes, que é muito difícil, porque a verdade é o seguinte, é muito comum, depois de um certo tempo, as amizades do cristão ela tem a tendência de mudar quando a pessoa se converte. E não por um preconceito, por uma questão de interesse em comum. A pessoa tinha amizade com muitas pessoas, de repente parou de ir em certos eventos, certos lugares, começou a se restringir, começou a criar novos laços de amizade com pessoas da sua fé, do seu credo. Mas essa ainda conseguia e tem amizades com pessoas não crentes. Mas ela nunca teve a coragem de convidar uma amiga, um amigo para ir na igreja participar de um culto. Nunca teve coragem de chamar alguém. Nunca teve coragem de falar de Jesus para alguém. E aí eu fico vendo, esse é o grande exemplo de pessoas devedoras. Devedoras quanto a pregar o evangelho. Tem gente que não consegue convidar um parente para ir para a igreja. Não consegue falar pro patrão. Lembra lá da serva lá de Naamã, uma israelita conquistada pelo exército da Síria? Um homem era leproso. Ela falou assim, olha, se ele conhecesse o profeta da minha terra, isso é pregar o evangelho. Ela apresentou uma boa notícia. Irmãos, pregar o evangelho é algo fundamental. Nós não podemos ser devedores quanto a pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho é lançar a semente. Eu não sei aonde a semente vai cair. Eu só sei que quem faz ela germinar, brotar, dar fruto é Deus. Por isso que eu não posso perder a oportunidade de pregar o evangelho. Não posso ser um devedor em relação a pregar o evangelho. Segundo, Paulo apresenta o público. Nós temos o público do apóstolo Paulo, como nós vimos aqui. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo tinha um público. Paulo ele era aquele que pregava em Atenas, na Ágora, que pregava no Areópago, na capital intelectual do mundo, que é Atenas, a terra de Sócrates, a terra de Aristóteles, de Platão, de Péricles, dos grandes intelectuais da história da humanidade. Ele pregava em Atenas, mas ele pregava nos lugares mais esquecidos do Império Romano, do mundo no seu tempo. Paulo pregava o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, sem perca de tempo. Nós temos que entender o seguinte, nós somos chamados a pregar o evangelho, não interessa onde, não interessa quem, o negócio é pregar o evangelho. Nós temos um público diante de nós. Quem é o nosso público? Todos os homens, todas as mulheres, jovens, crianças, todos precisam ouvir falar de Jesus. E último, o local de trabalho do apóstolo, que é o que ele mesmo diz aqui, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Aqui o alvo dele era o quê? Roma, era a capital do império. Talvez o seu alvo seja a sua própria casa, talvez o seu alvo seja a sua vizinhança, talvez o seu alvo seja o seu local de trabalho, seja a universidade que você frequenta, seja no hall de amigos, não sei. Você tem que ter um alvo, o alvo de pregar o evangelho, o alvo de ter um local para falar do amor de Deus, seja a internet, seja onde for, pregue o evangelho, só não fique sem pregar o evangelho. O evangelho, ele tem que ser pregado a todos, é o evangelho todo para o homem completo. É o evangelho todo para o homem completo, é um evangelho que transforma a vida das pessoas. Não existe mais nada tão poderoso do que pregar o evangelho, do que falar do amor de Jesus. Que você possa ser alcançado por esse evangelho. Você que está me ouvindo, que talvez está afastado dos caminhos do Senhor.
Ou você que está me ouvindo nunca ouviu falar de Jesus, parou aí, está me ouvindo. Jesus tem uma obra para fazer na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, a sua história, Ele quer salvar você, Ele quer fazer algo novo na sua vida. E essa é a mensagem mais poderosa que você vai ouvir no dia de hoje. Que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, para me dar salvação, para te dar salvação, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima noite no nome de Jesus. Amém.